Olá pessoal, estamos juntos aqui em Filipenses e agora a nossa segunda semana de outubro estamos em Filipenses capítulo 2, né? A humildade e a grandeza de Cristo vai ser o nosso tema central, o título do nosso estudo de hoje e a gente está muito feliz, eu amo essa carta, eu acredito que ela tem o coração de Paulo, você pode conhecer um lado de Paulo muito amoroso, um lado, apesar das lutas e batalhas dele que ele está passando durante esse período da prisão, ele é alguém agradecido, porque é uma carta que ele realmente tem uma comunhão com esses irmãos muito gostosa. Então, tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Então, vamos lá para o nosso quebra-gelo, a primeira dinâmica aqui. Então, como a gente está estudando esse livro, né, o nosso desafio é estudar o livro de Filipenses, a gente gostaria que dessa vez você buscasse encontrar os 3 grandes temas dessa carta. Toda carta tem temas importantes, onde Paulo se detém mais naquele assunto, né? Normalmente é uma palavra que aparece repetidas vezes dentro da carta, pode ser mais do que um tema. Então eu queria que você encontrasse pelo menos 2, até 3 temas que você acha que foram assuntos que Paulo se deteve mais na carta de Filipenses. Então, para isso, quero te convidar a fazer uma leitura rápida aí do capítulo todo, né? Então, lembra você que é líder de pedir para todo mundo ler com antecedência o capítulo. É uma carta tão curtinha, são só 4 capítulos, então você também pode ler todo ele, né? Precisa ler todo ele para responder isso para mim, mas você pode conversar com a sua célula e todo mundo trocar uma ideia de quais seriam os grandes temas dentro do livro de Filipenses. Não quero contar nada, não vou dar nenhuma dica para você procurar e encontrar, tá bom? Então isso é muito importante. E você, se você disser lá, Jesus é o tema, claro, todas as cartas de Paulo vão falar de Jesus, né? Então, não vale só Jesus, né? Jesus é alguma coisa, meu irmão. Então, procura lá, se dedica a aprender, porque eu tenho certeza que você vai crescer ao ler essa carta de Filipenses, tá bom? Então, essa vai ser a dinâmica de hoje e a gente vai direto, então, para a nossa reflexão. Vamos lá? Bom, como eu já disse, leia todo o capítulo 2 em casa antes de participar da célula, porque vai ser um tempo bem especial. Eu vou ler apenas alguns versículos e aí, dessa vez, você não vai ter essa mamata toda, então fica ligado aí, faz a leitura antes, tá? Então, vamos lá para Filipenses, hoje, capítulo 2, e a gente tem aqui, então, um trecho muito lindo, que é o começo desse capítulo aqui, onde Paulo vai falar sobre a humildade, dos versículos 1 ao versículo 4. Então, a gente tem aqui uma questão bem importante, que é a humildade. Então, quero ir logo direto para o versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, a ênfase de Paulo nesse começo desse capítulo é um viver em humildade, né? E humildade é uma coisa que a gente precisa para viver em relacionamento com as pessoas. É importante que você valorize o sentimento do outro, é importante que você perceba as necessidades do outro. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, nós estamos nos colocando em segundo lugar. E isso é importante dentro do casamento, isso é importante para você como pai ou mãe, né? Para você nos relacionamentos, porque todo mundo gosta de se sentir amado, honrado, querido. E quando a gente faz isso, a pessoa se sente assim. E essa é uma atitude de humildade. Quando você coloca as necessidades de uma outra pessoa antes da sua, né? Isso é muito lindo. E eu quero deixar uma frase importante com você. A humildade é o caminho para a unidade. Porque somente abrindo mão de algo, como a vaidade, o egoísmo, né, e outras coisas, é que vamos alcançar a unidade. Então, para viver em unidade no corpo de Cristo, é preciso exercitar a humildade. Reconhecer o outro, se colocar no lugar de servo um do outro, né? E aí a gente já entra no segundo aspecto desse capítulo, que é o maior exemplo de humildade, que é Jesus, né? Dos versos 6 a 11, a gente encontra aqui um cântico. Na verdade, é um cântico, sim, porque os estudiosos dizem que ele era, na verdade, cantado esse trecho todo da palavra. E que Paulo aproveitou com esse cântico que era conhecido entre a igreja para colocar aqui ele como um exemplo, né, da humildade de Jesus e da grandeza de Jesus, que é o tema, então,
geral desse nosso capítulo 2 aqui, né? Veja que eu estou dando dicas, mas vamos ver. Vamos lá. Quero ler esse tema aqui com você porque esse é bem importante. Versículo 5. Seja a humildade de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo, né? Então veja que processo interessante na nossa jornada com Deus. O nosso processo precisa ser semelhante ao processo de Jesus. Jesus era Deus, deixou o lugar de glória, humilhou-se, veio como homem, veio como nós, né? Num corpo, em carne e osso aqui, que sofreu, que passou necessidade, sentiu fome, né? Viveu como um homem. Então deixou o lugar de glória para viver como homem e para demonstrar a cada um de nós que nós temos a possibilidade de viver como Jesus viveu na terra, em humildade, servindo as pessoas, servindo uns aos outros, colocando as necessidades dos outros antes das nossas próprias necessidades, né? E é muito lindo isso. Então Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se esvaziou, ele deixou esse lugar de glória para assumir a forma de homem. E isso é lindo, é maravilhoso, né? E por fim, Deus então o exalta. Esse é o nosso caminho, na nossa jornada cristã. Primeiro eu me humilho e Deus é quem me exalta. Deus é quem me coloca num lugar de honra. E a gente vê Jesus ensinando isso constantemente, todo o tempo na sua jornada na terra, né? Ele mesmo coloca aquela questão de quando você chega num banquete, que você não pegue o primeiro lugar, né? Porque de repente o dono da festa vai te convidar para voltar para o lugar, né? Lá longe, lá no final da fila. Não, mas você se colocar nesse lugar humildemente e esperar ser convidado para estar num lugar de honra. Não é lindo isso? Isso é maravilhoso. Isso é algo que cada um de nós precisa aprender, precisa se colocar neste lugar. Então, ao ler essa passagem, esse trecho, né, da nossa escritura, do versículo 5 ao versículo 11, eu queria deixar com você, né, essa pergunta aqui. Ao ler esse famoso cântico, o que é que mais te chama a atenção? Eu comentei o que ele tem no geral, mas entre tudo isso, o que é que Deus ministra ao seu coração, em especial? Né? Qual é o trechinho desse cântico que Deus fala com você tremendamente? O próximo aspecto está do versículo 12 ao versículo 18 e é muito interessante, né? É um chamado de Deus às nossas vidas para brilhar como as estrelas, né? A gente tem até cântico que canta isso. Deus nos chama para brilhar a glória de Deus nas nossas vidas. E é bem interessante isso. Eu queria deixar com você aqui, ó, apenas o versículo 15, que é o que toca nisso. Então, que venhamos a nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo, retendo firmemente a palavra na sua vida. Olha que interessante ali. Então, como é que eu vou brilhar? Quando eu retenho a palavra na minha vida, eu brilho como as estrelas no céu, no meio de uma geração que está nas trevas, que está perdida. Eu posso fazer a diferença, eu posso brilhar e ao brilhar eu vou trazer a mensagem de Cristo, né, dando a Ele toda a glória. Então quero deixar com você a seguinte pergunta, né? Para resplandecer a Cristo no meio dessa geração, o que é que eu preciso fazer? Eu já dei uma dica, eu preciso resplandecer através da palavra, mas além da palavra, o que é que eu preciso fazer?
para resplandecer a Cristo. Para o final, que está nos versículos 19 ao versículo 30, e eu quero falar sobre o envio. Porque nessa passagem a gente tem Paulo falando de Timóteo e de Epafrodito, dois homens de Deus que caminhavam com ele e que estavam aqui nesse momento, né, sendo chamados para voltarem e levarem provavelmente essa carta aos filipenses, né? Então esses dois homens serviam a igreja, serviam a Paulo. E Paulo aqui, na verdade, está honrando estes homens, falando do valor deles, falando do que eles fizeram pela igreja, pelo Senhor Jesus. Então eu queria deixar aqui uma pergunta a você. Por que será que Paulo está honrando estes homens? Quando a gente honra alguém, o que a gente ensina? Como é que eu posso honrar? Então a gente vai trabalhar a questão da honra agora. Eu queria que vocês conversassem como célula. E se você está sozinho, lembra, a gente sempre diz, anota suas ideias, coloca num papel, né? Ora a respeito delas e depois traz para a sua célula. Como é que a honra é importante? Como é que Paulo, então, estava honrando estes homens? Na prática da semana, eu gostaria de convidar você a fazer 3 elogios para pessoas da sua célula, inclusive os seus líderes, né? Você vai enviar esses elogios, né, para os nomes dessas pessoas dentro do grupo da célula, tá? Dentro do grupo do WhatsApp, o grupo que vocês têm em comum. Então não envia particular não, envia no grupo para todo mundo saber. Escolhe 3 pessoas e você envia para essas pessoas. E 2 dicas importantes a respeito desses elogios que a gente gostaria de uma forma, é uma forma de você honrar as pessoas, né? Então, se forem casais, você vai fazer um elogio para o casal junto, né? Não um elogio pessoal para um ou para outro, tá? É importante que a gente trabalhe os casais juntos e também é importante que você elogie, essa é a segunda dica, a personalidade da pessoa, algo que você vê na vida espiritual dela, na maneira como ela ama, como ela serve a Deus, tá? Então, não vai elogiar aspecto físico, porque isso não é o mais importante, né? E nem é conveniente aqui na nossa célula. Então, queria que você valorizasse a pessoa pela forma como ela tem andado com Deus e por aquilo que você tem visto no crescimento da personalidade dela. Então, separa aí alguém que você anda junto na célula, alguém que você vê que a pessoa precisa de uma palavra de afirmação, de uma palavra de bênção. Deixa que Deus te use para que você possa abençoar uma família na célula, um casal e outras pessoas, tá bom? Deixa Deus te usar. Então nós vamos honrar uns aos outros para nós ficarmos na posição de humildade, como a gente tem aprendido essa semana, para que Deus possa realmente ministrar o coração de quem está mais precisando essa semana, tá bom? Que o Senhor te use poderosamente nessa dinâmica. Bom, chegamos aos nossos avisos agora, só para fechar, né? Você precisa continuar seguindo a gente porque nós vamos voltando algumas atividades e é importante que você saiba o que a gente está fazendo, acessando, né, os nossos canais dentro do Instagram, o YouTube, no Facebook, para você saber o que está acontecendo. É importante que você vá até o canal, não fica esperando só aparecer nos feeds, não, porque muitas vezes não aparece, né? Então é importante que você vá lá seguindo para você curtir, para você abençoar, para você deixar a sua palavra ali, né, sua contribuição também, tá bom? E aí a gente tem os nossos cultos 8h30, 10h30 da manhã no domingo, tá fazendo sucesso, tá bem cheio, chega cedo para participar conosco da intercessão que a gente tem 15 minutos antes, 20 minutos antes a gente tá lá orando, abençoando o culto, então vem para participar conosco, tá? E aí às 17 horas a gente tem também o nosso Ina Kids com uma palavra de bênção para as crianças, com um estudo direcionado a elas,
para todas as crianças até 11 anos de idade, tá bom? E aí, Cesta da Generosidade, toda sexta-feira no drive-thru você passa aqui, deixa a mercadoria, abençoa quem precisa. Se você não pode, traz no domingo, procura o pessoal do voluntariado, traz para participar junto. Isso é importante, é uma forma de Deus te usar para semear na nossa cidade, para semear para quem está precisando. E eu tenho certeza que o generoso é duplamente abençoado, é muitas vezes mais abençoado, né? E aí também estamos juntos na ceia, sempre no segundo domingo, excepcionalmente a gente avisa quando é excepcional, mas no segundo domingo a gente tem a nossa ceia juntos como igreja e você pode participar se você estiver na sua casa, se você estiver conosco. Agora os kits são individualizados, né, e você vai receber na entrada do culto, vai guardar com você até o momento de celebrar e vai celebrar junto como família, né? Nós não vamos compartilhar por causa dessa questão de restrições e de cuidados que estamos tendo, mas aí a gente vai participar individualmente juntos como igreja. Que o Senhor te abençoe tremendamente, fica firme aí, seguindo com a sua célula no Zoom, seguindo com a sua célula, abençoando as pessoas e convidando gente para estar junto com você na célula. Que o Senhor te abençoe tremendamente, em nome de Jesus.